quase 2 meses. Dia 13 de abril iria completar 2 meses de Náutico, não deu tempo de completar. E no pós-jogo de ontem, Lucas Leozzi até me perguntou se eu acreditaria numa mudança. E eu disse, me surpreenderia se o Náutico demitisse, porque não é não é a maneira de trabalhar dessa gestão. Ele sempre segura mais ao máximo o treinador, até o limite. Mas eu acho que se não demitisse, iria demitir depois do jogo contra o Bahia, ou no máximo um jogo a mais, porque não via mais perspectiva de melhora. E acabou que a diretoria me surpreendeu positivamente. Na verdade, depois da live eu já comecei a buscar informações e já tinha uma ala da diretoria de futebol insatisfeita, e o que segurava Felipe Conceição era Diógenes Braga, o presidente, porque ele que trouxe, ele que bancou Felipe Conceição. Ele já tinha tentado trazer Felipe Conceição no passado, não conseguiu, e quando foi hoje, iria ter uma reunião com toda a diretoria de futebol, Ari Barros, e a expectativa era que se decidisse, né? Mas a diretoria de futebol estava decidida já a demitir e ia tentar convencer Diógenes, mas acabou que quando começou essa reunião, Diógenes acabou se decidindo também de demitir. Então, no final da manhã, o Náutico já tinha essa decisão, ainda no final da manhã, o Náutico já estava em paralelo à rescisão de Felipe Conceição, né, negociar, fazer acordo, enfim, porque tinha contrato até o final do ano, já estava ligando para alguns nomes. Então, o Náutico, a primeira notícia, pelo menos que eu soube, é que o Náutico já estava no mercado. Então, a tendência era que Felipe Conceição seria demitido, como aconteceu, foi oficializado na metade da tarde, por volta de 3h30 da tarde, que o Náutico oficializou, mas já estava esse cenário. E aí foi o senso comum, né, da diretoria de futebol, e que o próprio Diógenes entendeu. Não tinha perspectiva de melhora. Felipe Conceição não conseguiu extrair muito do Náutico, pelo contrário, acabou piorando. Eu falei até na live de ontem que um treinador ele tem que potencializar jogadores medianos, de qualidade mais baixa, enfim, e os craques, os melhores jogadores, nem se fala, né? E Felipe Conceição não conseguiu fazer isso e ainda prejudicou jogadores como Haldney, como Jean Carlos. Jean Carlos virou um ponta esquerda só para ficar cruzando bola na área, subutilizando o melhor jogador do time. Então, não tinha ideia de jogo, então as coisas não funcionaram e foi uma decepção. E aí, já entrando um pouco da análise do que Fred falou, foi uma decepção, porque eu tinha boa expectativa com o Felipe Conceição. Ele começou um trabalho bom no Remo e depois caiu de rendimento, mas tinha feito um trabalho bom no Guarani, mas no Náutico não chegou nem a ter esse bom momento, porque tirando um primeiro tempo ali contra o Sport, que o Náutico fez uma boa partida ali, de resto não teve um desempenho bom do Náutico com o Felipe Conceição em 13 jogos aí. E aí agora depois, né, quando acontece a demissão, aí começam a aparecer algumas histórias, e aí já tem problemas de relacionamento, que já começa a surgir informações. O Twitter da mãe de Júnior Tavares já indicava isso. Ela gosta de soltar muita coisa ali. E ela deu uma tweetada pela manhã, ainda nem tinha saído a notícia, falando alguma coisa. Fonte. Demais. Eu tenho uma visão diferente sobre isso, viu? Mas ela expõe demais. Ela expõe. Eu sou dali que eu não vejo muita graça, não. Eu acho assim, se quiser entrar na direção de futebol, entra. Agora ficar assim, sendo. Porque assim. Vamos supor que ela não seja porta-voz do filho, certo? Que realmente seja só a opinião dela. Vou considerar só. Eu não vou nem considerar a possibilidade que ela seja o porta-voz do filho. Que seja realmente a fala dela. Mas é a mãe de um dos principais jogadores do filho que tem uma influência dentro do elenco. E no momento que toda vez que acontece isso, fala que o ambiente está assim, está assado, é meio que dá uma sentença para a torcida de que não tem solução. Deixa a direção completamente na mão. Assim, a mãe de um dos principais jogadores está falando que não tem ambiente. Pô, ela não falaria isso com o filho. É uma situação complicada. Não sei se eu estou sendo claro para não ter pisando de ovos aqui para falar, mas assim, o filho não diz, não, minha mãe está equivocada, ela não deveria ter falado isso e tal, tipo, mas acaba tendo essa parte. Então, como não é a primeira vez e é sempre assim com alguma gravidade, nesse caso acabou resultando na saída. Mas, assim, deixa um pouco refém a direção, porque meio que é como se passasse uma informação interna, em tese, e qualquer coisa que aconteça vai falar, o ambiente não está bom, isso está assado. Então, assim, eu realmente não vejo muita graça nesse ponto, não, tá? Eu acho, assim, que essa é uma exposição da direção do Náutico, e, assim, eu não consigo imaginar o Náutico achando bom isso também.
E o próprio Júnior Tavares e passa por um folclore, né? O próprio Júnior Tavares também não deve gostar, porque, pô, o cara... Não acha. Não acho que o cara deve gostar. Deve ser uma situação... Pô, mas mãe é mãe, meu irmão. Se minha mãe tivesse falado esse podcast assim, veja só, a mãe é mãe. A minha mãe, eu tentaria conversar da melhor forma, é óbvio, porque assim, é o respeito maior que existe. Mas, por isso que eu estou dizendo que é uma situação que você fica pisando em ovos até para falar. Mas, nesse caso, é algo que eu tenho visto, como não é a primeira vez, é algo que eu digo, porra... Mas só para não dar a impressão errada, eu também não acho graça no sentido de que acho... Nem foi você não, Celso, é porque de uma forma geral, tem gente que acha que parte da torcida do Náutico não foi nem direcionada a você. Foi assim, mas tem uma parte que acha engraçado, que é legal, que a pessoa... Eu acho que, vendo com a seriedade, eu acho que é um problema, na verdade. O Cássio, tu chegou a ver a tweetada? Virou um folclore, rapaz. Essa folclore dela virou folclore. Seria até cômodo se fosse folclore. Eu não acho que eu acho que é pior, eu acho que é nocivo. Não, e veja, a tweetada dela foi meio que tipo assim, dizendo que o Náutico precisava, o time é bom e tal, mas ela não falou exatamente com essas palavras, mas deu a entender como se o Náutico precisasse de um treinador. Agora imagina se Felipe Conceição não é demitido, se a diretoria banca e a mãe do jogador fala, a mãe de Júnior Tavares está dizendo que o time não tem treinador. Imagina o clima que não ficaria. É uma relação complicada. Eu também não acho que colocaria como folclore, não, porque ela trata com informações reais, pô. Ela expõe coisas reais do clube. Né? Então, eu acho perigoso mesmo. Cauê, tá no silencioso. É uma ponta solta, né? O que eu tava querendo dizer é que, na verdade, tá se deixando como se fosse um folclore e se banalizando a história, como se fosse, folclore, ela já fez isso lá quando era de São Paulo, falando agora, enquanto, na verdade, isso é um assunto muito grave, porque, queira ou não, por mais que Júnior Tavares possa até não pensar nisso, se a mãe do cara falou, se leve em consideração que talvez ele tenha comentado algo com ela, pelo menos se coloca em dúvida ali na questão do elenco. E isso é muito ruim. Acho que é uma ponta solta de informações internas, e 2, é uma janela aberta para confusão. Eu acho que são... E para questões delicadas, por exemplo, vamos supor que, como o Cláudio falou, o Felipe Conceição fica e resolve tirar Júnior Tavares. Por questões técnicas, todos fariam a ligação, que seria uma resposta à mãe dele, qualquer coisa do tipo. Você não pode ter esse tipo de ruído de comunicação atravessando o clube. Essa palavra ficou perigosa para mim depois de Fortaleza. Mas até bom para quem olhou naquele programa, para você ver como ilação não é só a relação daquela, é qualquer tipo de coisa com situações que as pessoas dificilmente não enxergam. É por isso que é até bom para por isso que eu estou usando essa palavra, porque, veja só, nesse caso, ninguém traria com algo definitivo, que foi por esse motivo. Mas como é que você não vai fazer uma ilação? Como é que você não pode se permitir achar que tem uma relação? É isso assim, que muita gente não entendeu naquele debate, que eu acho que se aplica aqui, dentro desse exemplo. Esse exemplo de Fred nem aconteceu, tá? Mas é um exemplo que é natural. Que se fosse o caso, como é que você não pensaria dessa forma? Exato. Porque assim, e aí, pô, não precisa de entrar nessa questão de ter provas materiais ou não. Isso é uma conclusão lógica. Se a mãe de um jogador está falando que o ambiente do elenco do clube daquele cara não é legal, ela não está sabendo pelo roupeiro, ela não está sabendo pelo assistente técnico ou pelo analista de desempenho, ela está sabendo pelo filho, pô. Assim, a gente não precisa tratar as coisas aqui com tanta cautela também, né? Porque é uma questão óbvia, né? E aí eu acho que isso, partindo desse pressuposto, que eu acho seguro partir, nos permite, inclusive, debater algo além disso aí, do ato em si, né? Que é tentar descobrir, pô, como será que Júnior Tavares reage a esse tipo de coisa? Porque será que para ele, de certa forma, pode ser positivo? Pode ser uma forma de ele utilizar o espaço que a mãe criou ali para dar o recado que ele quer e fazer as mudanças que ele acha necessário? Eu não sei, velho. Acho que esse tipo de situação é rara, porque realmente e chama atenção por ser raro, porque realmente é extremamente claro o que aconteceu. O Júnior Tavares deixou claro ali, abriu para o público o ambiente do elenco do Náutico, a partir
do Twitter da mãe dele. Foi isso que aconteceu, na forma que eu enxergo, pelo menos. Ele não chegou a se posicionar, não, né? Depois desse comentário da mãe? Não, né? Não. Então, pronto. Ele nunca se posiciona, ele nunca responde nada. Tudo que a mãe fala. A mãe fala que ele tá machucado, que ele tá. Mas nesse caso é porque a mãe, até pro jogador é difícil. É a mãe do cara. Não, mas eu acho que isso é uma possibilidade. Eu acho que isso é uma possibilidade também, dele só ficar puto que pariu o que minha mãe fez de novo. Exatamente. Mas pode ser que abre espaço pra gente falar. Será que não foi ele que, mãe, porra, tá foda aqui no ambiente. Exatamente. Porra, Porque assim, tá entendendo? Uma coisa é tipo assim, não sabe. Se algum parente meu pega uma conversa e fala assim, rapaz, aquela galera ali do 45, entendeu? Pega essa fala. E eu simplesmente aceito que a situação é desse jeito, então eu tô querendo mandar uma mensagem. Agora, a partir do momento que eu digo, pessoal, deixa eu só explicar. O que minha mãe falou, na verdade, partiu dela. Não tem nada a ver comigo. E aí ele explicar a situação. A partir do momento que ele se cala perante a isso, então é como se ele quisesse dar um recado, né? Aparentemente, exatamente. Ele está querendo dar um recado. Só um ponto também tentando voltar para a pauta sobre a saída de Felipe especificamente. Foi muito curioso como a saída aconteceu na hora que ele fez o mesmo movimento de Kleina. E simplesmente achar que a solução era sacrificar o melhor jogador do time. É um negócio assim inacreditável, na verdade. Comprar essa briga, né? E mais do que isso, como foi alertado na coletiva pós-jogo, perguntaram, né, Náutico e Londrina, se a opção, assim, a opção dele, pô. Ele optou por tirar. Giancarlo estava mal? Estava. Quem é que estava bem? Aí eu te pergunto, quem é que estava bem? Veja só, ninguém estava bem. Se o melhor jogador do seu time estava mal, mas todo o restante estava mal. E você acha que a solução é tirar o cara onde tem a maior possibilidade de fazer alguma coisa? E assim, Gilson Kleina fez a mesma coisa. Giancarlo, ele é intirável. Não, ele barrou, mas veja, ele barrou o Claudinho no Bragantino. Mas na situação de ontem contra o Londrina, não tem explicação. Ele fez questão de dizer, foi uma opção minha, de fazer Giancarlo jogar 55 minutos na estreia da Série B. O cara não estava cansado, o cara não estava cagando o campo, estava mal como o time todo estava, pô. Então, assim, e Gilson Kleina, repetindo, Gilson Kleina tinha feito a mesma coisa. Aí, quando chega desse tipo de solução, onde o cara, no caso, o treinador, consegue ver, ele consegue enxergar uma solução mirabolante, porque é mirabolante, aí realmente eu acho que o trabalho já era difícil de defender, fica indefensável, porque nesse momento você não consegue alcançar o que é que ele podia pretender. E outra, sem contar que ao fazer isso, aí sim você complica o ambiente, né? De você começar dentro de um time. O restante dos jogadores deve ser, a gente precisa do cara, porque os outros jogadores do Náutico certamente preferem jogar com o Giancarlo. Eles preferem jogar com o Giancarlo. Não paga o bicho, paga o bicho. Paga o bicho. Garante o bicho. O que é que faz? Você vai jogar só 50 minutos com esse cara.